pessoal. Dia 11 de janeiro de 1923, é uma quinta-feira de manhã. Paris está muito fria, nebulosa, porém ela não neva, né? Então vocês podem sair, as estradas estão livres, né? Jules Bovan dirigindo o seu carro com o passageiro professor Charles P. Russell, rumo a Poissy. Então Poissy é uma cidade que fica a noroeste de Paris, mais ou menos uns 20 e poucos, menos de 30 quilômetros, umas 18 milhas talvez, assim. Acho que é isso, não sei. Mas aí, no caso, vocês vão seguindo para Poissy e vocês passam por uma floresta, né, muito bonita, muito exuberante, né? Você vai mostrando tudo para o professor Beronson, né? E aí você mostra para ele que aquela floresta exuberante, densa, ela é conhecida como a floresta de Saint-Germain. E vocês conseguem ver também muitas trilhas e sinais de animais vistos ali na neve, assim, que começa agora sim aí nesse bosque a cair, à medida que o dia começa a avançar. Começa a cair os pequenos sinais de neve à medida que vocês chegam na floresta. Vocês seguem viagem até essa cidade, né, que ainda guarda alguns aspectos medievais, alguns aspectos de outras eras, né, e fica lá. E vocês passam em frente a uma via principal deles e tem um hotel, o Hotel de Rouen, né, que parece que tem um movimento considerável, né, e tem várias casas e algumas são recentes, outras parecem realmente dos tempos medievais. Tem tipo uma quitanda, uma vendinha que é muito orgulhosa, assim, ela é marcada na fachada dela em pedra 1420 e tem ruas pavimentadas. Vocês veem pouquíssimos carros, a maioria são carroças, tá? E tem também um bonde, um trilho de bonde que vocês observam que atravessa a cidade, tá? Vocês também na praça central conseguem ver o restaurante. Vocês conseguem ver uma farmácia. Enfim, tem um comércio assim ligeiramente ativo, né? Relativamente ativo para essa hora da manhã. Bom, o que vocês querem explorar em Poissy, vista de olhos assim, o que os olhos de vocês buscam? Não acredito, professor Ronson, que nós devamos procurar uma biblioteca ou algum lugar, ou talvez a prefeitura, para procurar os registros de onde foi a casa do nobre Fenalik. O que o senhor acha? Você tem razão. Estou intrigado se o Fenalik realmente ainda caminha sobre essa terra depois de tanto tempo. Já é uma coisa que me causa calafrios. Sem dúvida. Qual o interesse? Mas eu acho que nós devemos ser cuidadosos em como interpretar o incidente em Charenton. Estava escrito o nome do Sedefkar na parede, e havia aquela pessoa estranha lá embaixo, mas devemos ter calma para interpretar esses fatos. Você acha que aquele enfermeiro estava pregando uma peça na gente ao identificar o Fenalik como o homem que estava aprisionado naquele porão? Eu não sei, pode ser uma coincidência. Acho Será difícil. Que pode ser um descendente dele? É possível. Ou alguém querendo se passar por ele. Por que alguém teria uma ideia tão bizarra? Eu não sei, só sei que eu vou passar a andar armado e que devemos tomar cuidado, sem dúvida. Muitas dúvidas pairam pela mente da dupla, uma vez que muitas peças não se encaixam, né? Sheraton, o asilo que supostamente Fenalik andou internado, né?
guardou horrores que fazem com que vocês fiquem realmente balançados e temerosos, que esse conde ainda possa estar, a menor possibilidade desse conde ainda estar presente no mundo dos vivos, né? Principalmente depois daqueles relatos do doutor. Também o Monsieur Binot não é um homem que se impressiona à toa, e o fato dele ter ficado meio paranoico e resolvido dar uma sumida também impressionou vocês um pouco. O povo de Poissy passa por vocês, muitas pessoas olham vocês com uma certa estranheza por não serem da cidade, geralmente eles se conhecem todos, né? Mas uma estranheza não hostil, apenas uma surpresa de ver um carro estranho na cidade, já que são tão poucos. Ok. Vou procurar algum cavalheiro que esteja andando na rua e dizer: bom dia, cavalheiro, eu sou novo na cidade, venho de Paris e gostaria de saber onde fica a biblioteca ou a prefeitura, algum lugar com registros cívicos aqui da cidade, por uma pesquisa. O senhor poderia me indicar o caminho? Bom dia, senhores. Sim, a prefeitura fica ao lado da biblioteca e a casa de registros. Vocês podem seguir essa avenida para cá, que vocês vão dar de cara com a nossa igreja. E aí, após a igreja, vocês continuam seguindo a avenida e vão chegar à prefeitura e à biblioteca. Muito obrigado. Vamos lá. Dito isso, vocês entram no carro de vocês, dão a partida e vão para uma direção indicada pelo morador local, né? Vocês conseguem ver uma grande igreja medieval, né, muito bonita, né? E um colégio que vocês veem uma placa dizendo que é o Colégio Notre-Dame de Poissy, né? E tem uma estátua na frente da igreja, né? E vocês não veem direito assim quem é, mas você ouviu falar assim pelo nome da igreja, que é a Igreja de Saint-Louis. Você deve imaginar que deve ser alguma imagem de São Luís, né? Que era um rei da França, né? E que era o Luís IX e foi canonizado santo, né? E parece que é a cidade natal do santo. É Poissy. Vocês passam ao lado da igreja, vocês veem um sacerdote entrando na igreja com umas vestes, com uma estola, né? E ele entra, ele olha para vocês, e o carro passando, ele para, dá uma olhada e entra. E fecha a porta da igreja. E vocês passam e seguem em direção à prefeitura. Chegando na prefeitura, as portas estão abertas. Há na recepção alguns funcionários públicos, né, prontos para atender vocês. Vocês vão chegando, tem um senhor de terno marrom, um aspecto meio surrado, empoeirado, tá no meio de um monte de fichas, ele está meio assim, atarantado com o serviço, ele olha para vocês: bom dia, good morning, bonjour. Ele tá sozinho lá? Ele tá com mais umas 5 pessoas andando para lá e para cá, atendendo, chamando, pegando coisas, memorando. Pequeno, cara. Tá Bastante trabalho. Tá bem movimentada a prefeitura. Desculpa, amigo, mas tô vendo que vocês parecem que estão bastante tarefados aí. Né? Sim, por favor, podemos ajudar em alguma coisa? Sim, tá acontecendo alguma coisa? Vai ter alguma festividade, algum evento aqui? Não, apenas estamos preparando para a prestação de contas. Veio um fiscal de Paris para cá, estamos muito atarantados com várias coisas. Ah, sim, claro. Nós estamos em busca de alguns registros históricos sobre... Somos historiadores. Eu sou da Universidade de Sorbonne, meu nome é Jules Bovans, da Universidade de Sorbonne. Esse é o professor Ronson, de Londres. Inglês? Americano. Americano. Oui. Vocês podem ter informações históricas e registros na biblioteca local, fica aqui do lado. Muito obrigado. Vocês vão para o prédio ao lado, está um silêncio totalmente diferente da prefeitura, não tem ninguém lendo, ninguém procurando nenhum livro, só está um bibliotecário na bancada. E aí ele convida vocês para, né, quando vocês estão na antessala de entrada, ele convida vocês para entrar e pede para fechar a porta. Fecha a porta. Vocês se aproximam. Oui, monsieur, como posso servir?
Bonjour. Bonjour. Nós somos pesquisadores, historiadores, estamos investigando as origens de um quadro no Museu de la Guerre. Museu de la Guerre, Paris, La Bastille. Exatamente. E lá existe um quadro não identificado que nós conseguimos várias identificações positivas dele estar relacionado com poesia. Não sim. Sim, porém os documentos que nós encontramos citam uma casa que foi queimada em 1789 e que pertencia a um nobre da região que foi preso. E nós não temos mais informações do que isso. Nós gostaríamos de poder pesquisar nos seus registros públicos, notícias de jornal, alguma coisa que nos ajudasse a identificar esse nobre, o local onde essa casa ficava. O incêndio de 1789. Jogo de dado, s'il vous plaît. Oui. 01. Puta! O cara vai te levar na casa. Vai te levar na casa. Eu sei, o que o senhor deseja? Uma viagem temporal, aqui é a máquina do tempo. Deixa eu te carregar no colo. Um portal temporal. Então tá bom. Aí ele olha e fala, não, of course, no espaço de possibilidade, ele mostra um monte de coisa lá pra vocês e fala, ok, 1789 foi o dia de prisão de Conde Fenelic, o tirano. O tirano? Sim, era um conde depravado. Ele não, você vê que não era francês, era alemão. Vinha da Bavária, aqueles lugares horrorosos que tem aquele povo estranho que tem essa obsessão. Você conhece bastante sobre o assunto. Oui, je sou o encarregado de biblioteca e também sou estudante de história. Claro que eu sei sobre poesia, sobre a nobreza antes da Revolução Francesa. Então ficaríamos bastante agraciados de ouvir você contando essa história pra gente. Sim, nesse prazer. Mas todo mundo aqui de Poissy, geralmente no primário, já sabe mais ou menos a história da nobreza de Poissy. E ele conta para vocês, resumidamente, o Conde Fenelic, que realmente foi um conde depravado, né, mais depravado que o Marquês de Sade, e ele promovia rituais e de magias e bruxarias junto com os jantares e ceias deles. Parece que havia sacrifício de crianças, uma coisa horrorosa, e a igreja interviu junto com a nobreza e fez com que o Fenelic fosse destituído do posto de governante daquela província, muito a contragosto de Maria Antonieta, que estranhamente parecia ser meio encantada por Fenelic, pelo esse conde misterioso. E essa mácula aí que ficou na história de Poissy. Sim, oui, de certa forma nós nos orgulhamos de termos um santo, Saint Louis de Rouen de France, o rei da França, né? Também nós nos vergonhamos de ter Fenelic com um capítulo curto, porém negro na nossa história. E houveram ramificações desse seu culto, sua seita, aqui por Poissy? Acho difícil, eu nunca ouvi falar, já faz tanto tempo, mas o que eu sei é que a casa de Fenelic foi totalmente queimada, totalmente incendiada. Onde é que ficava essa casa? Você saberia o endereço? Fica mais ou menos a nordeste, no alto da colina, como Fica? todo castelo fica. O terreno. Hoje em dia, a casa de Fenelic já não é mais a casa de Fenelic, agora é Chez Lorient, é a casa dos Lorient. É uma família muito nobre, muito digna, trabalhadora. Família de origem de Poissy, eles? Sim, oui. Casa também de quem? tem Como uma é que é o história? nome? Dos Lorient, L-O-R-I-E. São uma família antiga? Não diria antiga. O Monsieur Lorient deve ter no máximo 50 e poucos anos. A mulher dele, Mademoiselle Lorient, deve ter mais ou menos uns 30. Estudou história no Sorbonne. Talvez eu... Ela visita muito a biblioteca, gosta muito de ler. Dentro de todos esses registros que você tem, já que nós estamos tentando identificar, né, esse quadro, você por acaso possui alguma figura
relacionado ao Conde O Fenalik. registro da aparência dele, Registro da algum aparência, relato. talvez uma escultura, algo do tipo. Podemos procurar alguma coisa, deixa eu ver. Eu nunca havia me pedido isso antes. 11. Ele mostra num livro antigo de Poissy uma cópia do esboço daquele retrato anônimo que vocês viram. Esse é Conde Fenalik. Ah, o quadro que nós temos Outro exatamente, é muito parecido com essa imagem. Imagina, não deve ter muitas imagens dele. Deve ser todas a partir dessa. Ó, que parece que você acabou de nos ajudar a solucionar o caso. Está amigo. solucionado. Já descobrimos de quem é a imagem misteriosa que está no museu. Oui. Podemos... Fico orgulhoso. Se puder me citar no artigo. Claro, eu se ficaria o senhor puder nos emprestar esse livro aqui que você nos mostrou para podermos utilizarmos como prova, seria muito interessante. Para isso eu preciso também de uma gentileza dos senhores. Os senhores precisam fazer o registro na biblioteca, fazer uma carteirinha. Claro, sem problema. Faremos isso agora mesmo. Fazem um procedimento, ele dá o nome dele, tá? O nome dele é François Maison. Ele pede para ser citado no artigo, qualquer documentação, como colaborador local de Poissy e como historiador, como guardião da história de Poissy, como ele se gosta de ser intitulado. E ele conta. Vocês já ouviram falar também da história do nosso santo? Não muito. Santo Luís IX. Luís IX era um rei. Ele fala, né, que era muito justo e ele fazia acredito que ele já fazia milagres mesmo antes de morto. Ele tinha uma relação muito firme com a igreja e com Nossa Senhora, e ele foi canonizado santo, né? Após ele morrer, numa época de guerra, o corpo dele decidiram que deveria permanecer incorruptível, então quiseram fazer uma preservação do corpo. Para isso evisceraram o corpo de Luís IX e desmembraram o corpo dele, tiraram os membros, a cabeça, cozinharam em água e vinagre, e ele mostra isso para você, como você, que barbaridade, medievalismo e tal, para preservar aquele corpo e levar para Paris em segurança e tal, em partes separadas. Voltou depois para a Catedral de Paris o corpo, eles juntaram todos, e as vísceras que estavam, se não me engano, em um outro local, em Veneza, veio também para se juntar àquele mosaico macabro, né? Até voltar para Poissy, o corpo do rei Luís IX. E o corpo do rei Luís IX está aqui em Poissy há quanto tempo? Desde que ele foi canonizado santo no ano de 1306. Que isso? Macabro. Ele fala exatamente macabro, não? É uma curiosidade de Poissy que vocês quiserem botar como também uma curiosidade numa introdução, alguma coisa, Poissy tem mais. Você tem um livro com essa história aí para eu poder ler no meio do caminho? Oui. Também gostaria de retirar ele para poder ler e devolvo A ainda. história Devolvo ainda essa do semana. rei Luís IX, conhecido como São Luís, monarca. Aí você vai lendo, né, que ele realmente morreu de cólera em 1270, durante a 8ª Cruzada. E aí, no caso, nessa grandiosa igreja, os monges começaram a fazer esse ritual meio macabro de desmembramento. Agora ainda tem um mistério muito intrigante ainda, amigo. Muito intrigante. Nós recentemente, estudando a origem do quadro, nós fomos até o local onde o Conde Fenalik teria sido internado. Sim, recolheram ele para uma instituição. Conde Pi Fenalik, né? Esse Pi aqui. Fenalik era uma grafia antiga, esse P ele caiu por convenção. Normalmente a maioria dos documentos nós temos é Fenalik. Então, nós fomos até o local onde estava esse Conde Fenalik, né, onde ele deveria ter sido internado, e no porão, onde o local onde ele estava, né, no local da sua prisão, por esses problemas todos que ele enfrentava, tinha uma coisa escrita na parede. A gente não conseguiu identificar a palavra e não sabemos o que significa.
ou se tem alguma coisa relacionada à história dele. Eu vou escrever no papel e vou mostrar pra ele. Pra ver a reação dele. Uma palavra ou as duas? Não, é só Só a o palavra que CDF. tava lá, só o CDF. Ok, joga o dado de 100. Cinco. 51. Né, não, sinto muito, mas essa palavra não me parece familiar. Me soa como um nome árabe. Tudo bem, então. Entendemos. Nós encontramos alguns relatos de que o conde Fenalik tinha um certo fetiche por objetos e coisas de magia, como você falou. Assim, existe algum registro disso, de que objetos que ele usava? Infelizmente essa parte oculta do rei, do conde Fenalik, ficou muito por parte das lendas que o povo conta. Realmente documentado, não há nada que comprove a associação dele com cultos. Ok. Mas a prática de mortes e sangue e depravação é muito coerente com pessoas endemoniadas, e a igreja atribuiu realmente a uma acusação séria de prática de ocultismo. Entendo. Então, para encerrar nossa investigação, acho que seria interessante a gente visitar, né? É. O local da origem do Conde Fenalik. Agora Essa ele é a família casa do que. Lórien. Essa família Lórien, eles são pessoas que. Será que vão nos receber bem? É uma boa família, são um pouco reservados, nunca os vi na missa, mas são muito A reservados. mulher é historiadora e o homem é o quê? Ele não falou pra você. Você quer saber o que ele Não, é? tô jogando um inglês pra ver se ele me diz. A mulher historiadora e ele. Deixa eu ver o que ele é. O Christian é o médico local. Médico. The Town Doctor. Ele é o médico local. Interessante. Muito distinto, muito solícito. Porém, nunca os vi na missa. Acho que podemos visitar o senhor e a senhora Lórien. Sim, é. O que você acha da gente? Obrigado, amigo. Tá? Foi muito, nada. muito bom da sua Muita parte. gentileza sua. Sai de lá levando os 2 livros. Lembrem-se, devolvam o livro em 5 dias. Vai ficar cheirando. Pagar multa, hein? Você Sai sai, levando os 2 livros. sai levando os 2 livros, você vê. Joguem o D100, vocês não veem nada, vocês vão jogar o D100. Já vai ver o Não dado sei rolar. por que me deu interesse em ir na igreja. O padre já olhou estranho pra gente. 84. 98. Eu só tô nos extremos, Estamos cara. ótimos. Vocês não viram nada. Interesse em ir na igreja, né? Não sei porquê, apesar de que eu não sou um homem de muita fé. Eu nunca vi você também na missa. O padre certamente vai ter registros, e já que ele falou que o Fenalik foi expulso por uma aliança da nobreza com a igreja, o padre Tá. provavelmente pode ter registros dessa época, pode saber alguma parte desse ocultismo. Excelente, Então- vamos lá, vamos tirar essa dúvida antes da gente, né, Ok. dar um soco na faca lá. Corrigindo, eu vou fazer uma pequena correção, senhores. Além daquele quadro anônimo, o rapaz mostrou uma outra figura de Fenalik um pouco mais nobre, eu diria, para vocês. Ele conseguiu achar para mostrar para vocês. Aqui, ó. O rosto um pouco mais, né, humanizado, né, uma roupinha mais tranquila. Eu não vou É a olhar nos olhos, não. representação que tinha lá em Poissy Tá. Eu não olho nos olhos dele. Sim, senhor. Sem problema. Então vocês vão chegando perto da mansão dos Lórien. Não, vamos na igreja primeiro. Não, Ah. vai na igreja. Ok. Então vocês vão para a igreja. Chegando lá, a porta está aberta. Um órgão toca suavemente no segundo andar. Vocês viram uma senhorinha tocando órgão, várias velas acesas. Tem crianças com aventais, né? Com túnicas, né? De coroinhas, né? Se posicionando num coro para ensaiar alguma coisa. Tem um senhor com roupas normais, uma camisa, uma calça e uma batuta de regente comandando as crianças, né? E a princípio é isso que vocês veem. Tem
alguém da hierarquia ali, da igreja ali, do clero, sei lá. Do clero não. O único adulto que vocês estão vendo é a velhinha do órgão e o cara da batuta. Bem, a gente não vai interromper o ensaio dele. A gente senta tem e que dar assiste o ensaio. Então tá. Vou guardar pra ver se o padre reaparece. Então tá. Eles começam a cantar, eles cantam lá umas peças católicas em Fica dando latim. uma olhadinha assim de vez em quando. pros Canta lados, panis tal. angélicos, Kyrie eleison, aí eles começam a fazer alguns cantos em latim, que fazem parte da liturgia da missa, né? Começam a cantar, um coro muito bonito de crianças, né? Começam a chegar algumas senhoras para rezar o terço, né? 20 minutos depois chega um padre e vai para o altar, né? Aí faz a reverência ao altar e tal, e começa a abrir uma caixa, que é o sacrário, né, onde ficam as hostias, que fica ao lado do altar. Ele começa a retirar um ostensório. Podemos interromper ele agora, será? Não, vamos deixar terminar esse ritualzinho deles aí. Ok. Então ele, daqui a pouco ele vai lá, faz Essa umas tolice orações. religiosa. Depois dos 40 minutos dessa tolice religiosa toda, ele vai embora. Ele vai embora. Todo mundo vai embora, né? Todo mundo se retira, né? A gente agarra o padre antes que ele Tá fuja. lá e ele tá indo em direção à sacristia. Tá, vamos lá. Com licença, senhor padre. Bonjour, bonjour, não vos conheço, vocês são da paróquia, são novos na cidade? Bom dia, somos novos na cidade, mas Estamos estamos de apenas passagem. Você sabe que é o visitando. mesmo cara que entrou na igreja e fez aquele olhar um pouco desconfiado de vocês, né? Nós somos novos na cidade, sim, estamos de passagem, somos pesquisadores de Paris, estamos aqui estudando a história de Poissy Sim. e nosso interesse no momento está nos eventos que envolveram um conde em 1789, mais ou menos, chamado Fenalic. Esse conde foi preso e expulso daqui de Poissy devido a práticas realmente ruins que ele cometia na época. Porém, há uma séria falta de registros na biblioteca sobre ele. Sim. Então, como nós vimos que a expulsão dele foi em grande parte influenciada pela correta ação da igreja naquela época, então nós gostaríamos de saber se seria possível, se vocês mantiveram algum registro daquilo e que poderiam dividir com a gente para auxiliar em nossa pesquisa. Bom, na biblioteca tem muita coisa falando tanto sobre o Fenalic, né, o Conde Fenalic, como toda a nobreza que a gente teve antes da Revolução Francesa. Certamente, porém na biblioteca não há praticamente nada falando sobre o que ele fazia de realmente tão repugnante. A gente sabe que haviam jantares, que havia muita luxúria e lascívia, porém há vários relatos, principalmente de boca, de rituais e coisas mais estranhas que não encontram nenhum tipo de comprovação documental. Isso. Então, É dentro dessa linha que se trata a pesquisa de vocês? nossa linha é abrangente. Nós estamos, na verdade, pesquisando tudo sobre ele. A nossa pesquisa começou com a identificação de um quadro, porém esclarecer a história dele, deixar bem documentada essa história. Nossa pesquisa já está ocorrendo há bastante tempo. Esse é apenas um dos pontos que nós estamos focando hoje. Entendo. No caso eu sei que Fenalic ele realmente foi um tirano e teve gostos exóticos, e eu acredito que ele tinha pacto com Satanás. Eu acredito que ele deva ter realmente feito algum pacto com o demônio. Porém, eu espero que ele realmente seja cada vez mais uma lembrança vaga e cada vez mais esquecida dentro de Poissy. Entendo. Certamente não é uma lembrança a ser tida como uma boa lembrança ou algo feliz no passado da cidade. Porém, os erros cometidos no passado podem ser fontes de lições para a gente não cometer esses mesmos erros no futuro. Por isso, nós gostamos de documentar o passado. Entendo. Então, o senhor teria algum tipo de material, algum conhecimento, mesmo que oral, que tenha sido passado para o senhor sobre o Conde Fenalic que
possivelmente nós não temos encontrado na biblioteca, alguma coisa que pudesse contribuir? Filho, nesse meu tempo de experiência que eu lido com Deus, eu já tive uma prova muito concreta que da mesma forma que existe Deus, existe o demônio. Fanarek era o mal encarnado. Eu tenho certeza disso. Dizem que o poder dele vinha de um boneco amaldiçoado que ele deixava guardado numa câmara de tortura. Fazia parte de algum tipo de ritual que ele fazia. Dizem que tinha a ver com vestir o boneco com a pele de seus inimigos. Qualquer coisa que tenha a ver com remoção de pele, realmente eu não vejo muito... Não tem como ser... Uma coisa muito cristã, exatamente. Mas isso são lendas. Ninguém nunca viu tal boneco. Entendo. Realmente acho Remoção que... de pele? Deixa eu anotar isso aqui. O senhor consideraria a remoção de pele cozinhar as partes do santo que vocês canonizam como algo digno, ou você também acha isso Não briga com o padre, cara. uma coisa que não condiz? Ou será que você interpreta mal os próprios argumentos da sua igreja ao canonizar o santo de vocês? Ele olha para você, dá um sorriso, fala: meu nobre, eu não justifico nenhum ato de violência. Quando o nosso Santo Luís teve as suas partes, sua pele descolada de seu corpo e suas partes cozidas para que fosse eternamente colocado para a veneração de seus fiéis, o santo já estava morto e era uma necessidade de que se preservasse o corpo. Quando ele foi brutalmente desmembrado, foi uma necessidade de que ele, como uma relíquia santa, pudesse seguramente ser transportado. É totalmente diferente de você pegar os seus inimigos, torturá-los, tirar a pele com eles vivos e colocar num ídolo para alguma finalidade demoníaca. Eu acho que há uma ligeira diferença aí, querido. Tem certeza, padre? Porque se ele é o santo de vocês, ele provavelmente era inimigo daqueles que macularam a história da sua cidade. São Luís é inimigo de todas as hordas de demônios. Dessa forma, ele morto, cozinhar as suas partes e ter a sua pele descolada não seria o ideal para que as pessoas do mal viessem a utilizar o seu corpo, que hoje é venerado por muitos, como um instrumento do mal? Sim, eu concordo com você. Muitas pessoas que possam ter algum domínio do mal podem usar as relíquias de santos para o mal. Foi o que aconteceu há algum certo tempo atrás na Rússia. Algumas relíquias de santos em São Petersburgo foram totalmente saqueadas e roubadas. E hoje nós sabemos que elas estão sendo usadas para o mal. E a relíquia de vocês está segura? Sim, completamente. Onde que vocês mantêm ela? Não vem ao caso agora. Eu não gostei muito do tom do assunto de vocês. Se vocês agora não têm mais nada a perguntar, eu gostaria de me ocupar dos meus afazeres. Peço desculpas por ter trazido esse assunto desagradável. Não é desagradável de forma nenhuma, é uma questão de visão, de paradigma. Não adianta discutir dogmas de fé cristão com alguém que não é cristão. Tá certo. Muito obrigado por toda a sua ajuda, então. Que Deus o abençoe e leve vocês em segurança. O problema não é discutir os dogmas da sua fé, padre. O problema é que o senhor parece que não quer seguir o que a sua própria escritura diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas tudo bem. Amém. Passe bem. Ele vai embora. Ok. Dá graças a Deus que você não falou mais nada e foi embora. Falou: não vou dar a última palavra, deixa ele embora. Eu saio da igreja, dou aquela cuspida no chão, tenho aversão à igreja. Eu falo: por que eu fui entrar nessa porcaria desse Aí lugar? o padre lá do altar: ô filha da puta! Cuspir na puta que pariu! Essa lenda do boneco nos ajuda a reconhecer. Talvez seja o Sedef. Aí o padre: você disse Sedef? Então, igual a entrevista com o vampiro, né? A voz assim: eu ouvi Sedef, cara, na tua cabeça.
Lestat? Rapaz, vou pegar aquele livrozinho lá que o cara deu enquanto a gente vai pro carro e vou ver se lá diz onde que tá a relíquia de Poissy, que é as partes desmembradas do padroeiro dele. Diz que está na igreja, mas não dá muitos detalhes da No localização. local dentro da própria igreja. Seguindo para A Ches... igreja tem catacumba por baixo, deve estar lá embaixo. deve estar lá embaixo. Seguindo para Ches-Lorient, vocês veem que o local é muito florido em volta, mas ele começa a deixar de ser em função do clima, que começa a ficar mais rigoroso, começa a nevar um pouco mais, né? E a muralha da mansão dos Lorient, ela é curiosa porque ela parece toda composta de rosas, de roseiras. Só que essas roseiras, elas estão meio mal cuidadas, assim, elas estão meio com aparência de mortas, as rosas estão negras e muitos espinhos, né, tomando todo o muro, o arco de entrada e o portão. Quando o padre falou sobre o boneco cobrir com a pele, eu já, nos cultos, as coisas que eu já olhei antes, eu já vi algo similar em algum tipo de cultura ou de religião? 23. Quanto você tem, Jucuti? Ocultismo nada, 0,5% então. Tem, o que você tem mais aí? Persuasão, nível de crédito, opa, bem grande. História, eu tenho conhecimento de história bem grande. Lábia, esquivar, encontrar, dirigir automóvel. Não, você não... Aparentemente é a primeira vez que você ouve falar de algum ritual que envolve escapelamento. Ok. Quando eu leio isso, quando eu ouvi ele Faz um falando teste a respeito de disso, a única ideia. coisa que eu lembro, né, é do De nosso inteligência. colega, do nosso Inteligência amigo lá 80. lá na... Não precisa mais fazer teste de inteligência. Sim, Você pode. automaticamente lembra do membro dos mitos e mistérios que era o ajudante do professor Smith, que o morreu, Richard né? Wentworth, Isso aí. que foi encontrado na biblioteca com a sua pele totalmente removida. Pé da perna, né? Se não me engano, todo. Pedaço da perna, pedaço do pé, algumas partes do seu corpo com as peles removidas, né? E ele com uma perna... Richard Wentworth, estagiário do professor Smith. Exatamente. Você logo associa que é a segunda vez que você vê algo relacionado a escapelamento e cultos de fanáticos. Dentro da nossa investigação. Dentro do caminho de vocês. Eu comento Porém, isso agora com um amigo, vocês né, têm caso ele não tenha uma lembrado. íntima ligação de pele com O CDF. o CDF. O que Simulacro. aparenta ser o CDF. O boneco amaldiçoado. E não Cara, sei porque o CDF foi quebrado em um monte de pedaços. E o corpo do rei também foi quebrado em um monte de É pedaços. o corpo do Luís. O rei que Rei agora Luís IX, que é o Santo Luís Luís. IX. São Luís. foi isso que me deixou bastante intrigado, porque o corpo dele foi desmembrado, foi levado até Paris, Paris, as vísceras né? para Veneza, se eu não me engano. as vísceras para Veneza, e Paris e Veneza são duas cidades que estão dentro nosso mapa. do nosso mapa, né? Porque os soldados de Napoleão levaram fragmentos para Veneza, então as vísceras nós podemos deduzir que seriam os fragmentos. Ou Pode uma ser. incrível coincidência. Só que, segundo o professor Smith, né, todas as partes, né, do CDF eles estão divididas aí em vários lugares. E segundo a história do santo, né, todas as partes foram trazidas aqui de volta. Perdão, vou corrigir um dado histórico. No caso, ele foi separado, o corpo dele foi separado num monastério na Sicília, e na volta, antes de ser repatriado para Paris, ele foi canonizado e tal, e parece que, deixa eu ver, é isso mesmo, Sicília. Esse ritual todo foi feito na Síria para trazê-lo de volta, preservado para a França. Então tá, mas vamos lá, continua o seu raciocínio.
Mas então, ao que parece, o corpo dele, né, com as suas partes que estavam desmembradas, foi reunido e está ali na igreja. Está agora emanando graças e milagres para Então, o essa é a povo única católico. incoerência em relacionarmos o santo canonizado com o sedéfico. Porque o sedéfico está distribuído pela Europa e o corpo canonizado, ao que parece, está tudo ali na igreja. Então a gente tem que ter uma prova de que isso não está ali para realmente fazer essa conexão. Não sei. Realmente, a lenda do boneco. Bem, o boneco ele não falou o tamanho, o boneco pode ser grande, já que é pra botar a pele da pessoa em cima, o corpo tá sem pele do Então, Ninguém sabe a dimensão do boneco. pode ser um boneco tamanho real. Bom, eu acredito que se a gente for investigar o local onde a gente está indo, ela conseguir entrar nas catacumbas, de repente pode ser que tenha ali Vamos ver o que a gente modelo, acha. um esquema de como estava sendo planejado Sedéfica. Vamos ver o que a gente acha e depois qualquer coisa a gente entra na igreja, rouba a relíquia sagrada e taca fogo nela, olha que legal. Porra. A gente só vai ser excomungado. Viva Stalin! O professor Smith falou pra gente qual foi a época. Não, mas realmente tem uma grande incoerência aqui. Porque ele foi canonizado em 1300 e pouco, né? Isso. E o Sedéfica, a época que o Sedéfica 1700, 400 anos depois. Ele demorou a anos conseguir depois. achar e fazer M com o corpo do rei canonizado. Ele passou um tempo sendo relíquia mesmo e depois virou coisa do demo, sendo usado em ritual satânico aí. Até por isso o envolvimento da igreja, talvez para justamente tirar o Fenalik. Vamos ter que continuar investigando, né? Ainda tem Vamos. muito buraco para tapar nessa investigação. Bom, vocês estão na neve, de frente para o portão da mansão dos Lorien. Vocês conseguem perceber luz elétrica dentro da casa, entendeu? Deve ter um sinozinho pra gente tocar, alguma coisa, né? Tem. E vocês tocam uma campainha, logo vem uma pessoa com um sobretudo, um casaco pesado e com um molho de chaves pesadas também do portão, e chega para vocês. Como vão, senhores? Pois não? Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós somos pesquisadores de Paris, estamos estudando um quadro e a história de um nobre aqui de Poissy e gostaríamos de poder pedir ao dono da casa se ele daria permissão de nós analisarmos, pois a casa antiga, do nobre antigo que nós estamos investigando ficava nesse terreno. Oh, sim, Paris, você disse? Sim, De qual universidade? eu sou da Sorbonne e meu colega, professor Ronson, é da Universidade de Londres. Oh, que curioso. A minha mulher é sua colega, historiadora da Sorbonne. Ah, que Prazer, interessante. Hugo, que grosseria minha. Meu nome é Christian Lorien. Olá, Prazer. Jules Bovan. Prazer, sou o Capitão Charles Bronson. Aí ele vai, abre o portão para vocês e entra, né? Vocês entram. Nisso, quando ele está abrindo o portão, vocês veem quando ele está manuseando a chave que no braço esquerdo dele, da base dos dedos até o final do antebraço, ele tem umas horrorosas cicatrizes como se tivesse necrosado. Uma carne meio apodrecida que secou, ficou mal cicatrizado, ficou deformado o braço dele. Aqui, não vou falar nada não. Ele olha assim, ele puxa a manga Parece assim. que tem tempo isso. Sim, tá bem cicatrizado. Aí ele puxa a manga assim para vocês, fica meio constrangido, abre a porta. Finge que não veio. Olha pra Ok. cima. Ok. Vocês entram, os muros todos deles são tomados por rosas, que atualmente vocês atribuem ao rigor do inverno. Elas todas estão mortas, estão negras, enegrecidas, e todas as ramagens, todas as roseiras, os espinhos estão secos. Que pena que nós não viemos na primavera para poder apreciar os seus jardins. Aparentemente, muitas flores aqui. Sim, mas realmente eu não sei o que há, talvez um problema nesse solo, mas mesmo na primavera mais generosa, essas flores são sempre assim. Nossa. Muito curioso. Realmente, muito curioso. Mas por favor, vamos sair da neve. Ok. E ele fecha a porta e aí você vê correndo, dando um grito que assusta vocês, uma criança, uma pequena menina, né,
que deve aparentar assim, não ter mais do que os seus, vamos supor, deixa eu ver a idade dela. Três a 4 anos. Ela correndo, não para, quieta, né? Uma criança muito bonitinha, a cara do Christian. E começa a correr, ele, que te ri. Oh, como é que eu vou? Não é pas possível. Tiana, tem visita em casa. Ele dá um esporro nela e, tipo assim, ela dá uma aquietada, mas dura pouco. Daqui a pouco ela corre, vai pro quintal, já começa a zoar de novo. Aí ele fala assim, é um cara jovem, né? Ele parece não ter menos de 50 anos, um bigode generoso, um cabelo ainda muito vasto, uma franja enorme. Ele não parece ter sinais já avantajados de calvície. E ele senta, pede para vocês sentarem e ele falou que vai preparar um café bem forte para vocês. Muito obrigado. Adoro café. Aí passa-se mais ou menos uns minutos, ele deixa água fervendo, ele conversa, mas digamos, o que vocês querem assim, propriamente dito com relação a nós, o que podemos ajudar? Nós sabemos que havia uma grande mansão nesse terreno aqui, que foi queimada no ano de 1789, e nós gostaríamos de saber se você teria algum tipo de registro sobre essa mansão, ou se haveria algum tipo de resquício dela, talvez algum aposento subterrâneo que não tenha sido queimado. Ouvimos em alguns registros históricos que haviam passagens abaixo da casa. Sim, de repente, qualquer resquício talvez daquela época tenha seria sido preservado, queremos autorização para explorar. Qualquer resquício daquela época seria de extremo valor para a nossa pesquisa. Dá de 100, vocês dois. Realmente existem muitas histórias a respeito da época que Fenalik esteve aqui. Por favor, joga o DC antes de com mais nada. 30. 50. 50 30. e 30, ok. Aí ele fala assim, mas eu não tenho nenhuma escritura com relação ao que essa propriedade foi. Depois que ela foi demolida, ela foi leiloada, e aí meu pai e meu avô construíram essa mansão e eu a herdei, né? E realmente ela já veio também de longos anos desse terreno aqui vazio, sem ninguém querer construir sobre ele. Falando sobre relíquias ou alguma coisa que se remonte ao tempo de Fenalik, eu acho que você pode achar mais ali perto do quintal, nos fundos, tem umas rochas revolvidas, umas pedras que eu nunca me atrevi a cavar, até mesmo porque, eu vou lhes confessar, ele dá uma risada, eu tenho um certo medo dessas histórias do conde e medo de fantasmas, então eu não prefiro deixar essas histórias para lá. Quero fazer uma psicologia para ver se ele está sendo sincero. 55. Quanto tem de psicologia? 25. Para você ele está sendo sincero. Tá. E aí ele, vou lá pegar o café. Aí ele vem trazendo, aí vem trazendo o bude, né? E aí quando ele está correndo, né, quando ele está vindo servir vocês, que Terry vem correndo na direção dele, dá uns barrão nele, e o café fervendo cai em cima de Terry. Eu posso tentar intervir para... Vamos rapidamente tentar Iniciativa. secar. Vai lá. 8 mais quanto? Que destreza, mas a sua... Deixa eu ver. 80, né? 88. 3. Tá. Você tenta agarrar a Keterri, você agarra, evita que ela tome um banho completo de café, que ia queimar ela completamente. Mas ela fica com uma parte do braço esquerdo com uma mancha, umas bolhas de queimada. Ela começa a gritar. Ah! Pegar uma toalha já secar, tirar o negócio ali. Sim, rápido, trazer água fria. Sim, rápido. Aí ele começa a trazer. Pegar neve lá de fora ele e botar no braço traz dela. Água gelada, uma bacia e tal. Não vai intervir muito não, porque o cara é médico, ele né? traz o cara deve saber ungüentos, fazer as coisas melhor. ele traz ungüentos e ataduras e começa a tratar dela. Ele, que terrível, isso não é possível, sempre falam que você não pode ficar no piso. E tentando ajeitar. Então, oh meu Deus. E aí vocês ouvem um grito lá de cima, quem que é, velho?
O Christian, que houve? Isso aqui, o que houve? Aí, nada não, Manamu. Nada não. Eu lido com a situação aqui. Minha mulher, desculpa, ela estava descansando, não queria incomodá-la. Veronique estava descansando, mas eu vou tentar cuidar do braço de Kiteri. Eu peço agora aos senhores que me deem um tempinho. Daqui a 1 hora ou 2, os senhores retornem aqui e Veronique e eu teremos o prazer de recebê-los com mais calma. Talvez Bem, com já um lanche. podemos até aproveitar esse inconveniente, já que o senhor precisa de 1 hora para poder analisar os fundos do quintal, se o senhor permite. Não, sim, fique à vontade, fique à vontade. Ele quer cuidar da filha dele. Sim, fique à vontade. Não, não. Se eu pegar uma xícara do café ali, deve ter sobrado alguma coisa. Tomou um golinho. Café bom. Então tá, vocês vão lá pros Vamos lá dar fundos uma da olhada. casa. Só que ele vai tratar onde? Ele vai levar ela para o segundo andar? Tá levando no colo pro segundo andar. Então eu vou ficar analisando o primeiro andar da casa ali. Também, Olhar também os tô quadros, assim. Vocês Se ele não apareceu, eu veem- falo, não, eu tô procurando a porta dos fundos. Vocês não veem nenhum símbolo religioso. Vocês veem assim uma decoração muito simples, alguns livros de medicina, mas vocês não veem nada de incriminatório, nada que mereça uma atenção mais Nada. pormenorizada. Nenhum tipo de porta para um porão, alguma coisa para baixo. Assim. Vocês acham um porão na cozinha, um acesso do porão na cozinha, né, que vai estar trancado. Ok, vamos lá fora olhar e depois Vocês a gente pede vão lá permissão. fora, vocês no fundo, vocês veem algumas árvores e realmente há uma irregularidade no relevo, onde há umas pedras, umas rochas mal colocadas ali, né? E vocês veem que a terra é um pouco mais fofa e tem umas raízes assim umas raízes meio enegrecidas em torno das rochas. Eu olho pra casa pra ver se tem alguém observando a gente. Não há ninguém que vocês Ali percebam. próximo tem um galpão. Do lado da cozinha tem um galpão de ferramentas. Então eu pode vou ter lá pá. pra pegar uma ferramenta. Tem mais pra ou menos tentar umas auxiliar a 4 gente. pás ancinhas inchadas. Tem Algum utilizado recentemente, dá pra perceber? Não, todos impecavelmente limpos. Só uma única pá jogada no chão com neve. Tá. Limpando, né? Vou pegar uma pá e vou lá atrás dar uma olhada, explorar essas Ele pedras. tem carro já na garagem? Ele tem. Ele tem um dois, Alfa Romeo. Um só, né? Tá bom. Vamos lá. Dá uma olhadinha lá. Você vai lá, Eu peguei você... uma pá, você vai pegar alguma coisa? Vocês começam a Vamos cavar também. um pouco e veem que realmente as rochas são rochas decorativas, são rochas que normalmente são colocadas em pórticos e coisas assim. Ali já foi uma ruína, com certeza. Vocês querem cavar? Vamos. Sim. Vocês começam a cavar e realmente dentro de mais ou menos 1 hora e pouco de escavação e revolvendo a terra, vocês veem uma espécie de entrada de mármore, assim, um portal de mármore, fechado, lacrado, mas vocês conseguem bater nele com a pá É pra alguma coisa abaixo? abaixo, que desce. Ah, então a gente vai cavando ao redor desse pórtico para poder agarrar ele e levantar e abrir. Ok, vocês vão removendo raízes, cortando as raízes que ficam envolvendo aquela porta de mármore, né? E vocês observam não, vocês vão tirar um dado de 100. 09. 43. Agora foi bem. Você observa que as raízes, quando você vê que elas vão se juntando, as pontas das raízes elas se dividem em 5 sempre. Sempre em 5 pontas. Como se fossem, talvez, dedos de mãos se agarrando. Algumas vocês juram que é muito parecido com mãos, as pontas das raízes. Estranho, né? E vocês vão Essas raízes cortando são de alguma árvore ali? das árvores em volta. Ramificações dessas árvores que estão em volta. E vocês vão cortando com a pá, com picareta, né? E as raízes parecem se contrair, se recolher. Ok, Bizarro. vou chegar perto de uma das árvores, dar as batidas, ver se essa árvore é normal ou não. Tá. A princípio a árvore não faz nenhum comportamento. Bronson olha assim, vem cá, você vai ficar abraçando a árvore, fazendo cumbaiá, vai me ajudar aqui a abrir a porta. Vocês removem todas as raízes e façam os testes de força, os dois têm que passar um teste de força pra gente ir. Não passei. Tem que ter 3.
56, para não perder por pouquinho. Os dois Muito falamos. lacrado, muito forte. Vocês não estão conseguindo abrir. Vou lá olhar as ferramentas para ver se tem alguma coisa para ajudar, né? Fazer uma alavanca, né? Fazer uma alavanca. Ok. Vocês acham pé de cabra. Opa, isso é bom. Você acha pé de cabra. E mais algumas ferramentas lá que vocês precisam. Tem picareta também que serve como alavanca. Vocês podem tentar novamente. Vou tentar de novo. Tenta com um dado de bônus. Como é que funciona esse dado de bônus? Me dá um dado da dezena aqui. Você vai ficar com a menor resultado. dezena. Beleza. Já alguma coisa. Vamos lá. Opa. 0, não, 70 ou 40? 40. 40, 40 né? eu passo. Show. Você vai e você consegue dar uma descolada na laje de mármore e ela se abre. E aí, o que vocês fazem? Vou meter a mão ali e ajudar ele a abrir para abrir completamente. Pra Tudo gente bem. poder revelar o que está por baixo. Vocês removem e tem mais um entremeado de raízes de árvores tampando um corredor que recepciona vocês com uma lufada de ar gélido lá de Deve dentro. ser uma coisa com um ar bem antigo também, né? Uhum. O cheiro ali de... Vocês começam a remover as raízes daqui Sim. internas, então começam a remover as raízes internas, também elas têm a mesma característica macabra, as suas terminações finais são em 5 pontas, né? São em formas de mãos, né? E vocês vão cortando e elas vão se retraindo. E vocês, para surpreender, alguém trouxe lanterna, lampião? Não, mas vamos procurar na casa de... Bom, a gente já passou uma hora, né? Eu acho que a gente pode até ir lá voltar. reportar pra ele. A gente tá na casa dos outros, né? Verdade, antes de sair também. Ok. E também a gente deve ter gastado um pouquinho de esforço físico fazendo isso. Eles que Estamos ofereceram um suados. lanchinho pra Vocês gente. voltam então na A gente mansão. pode tomar um lanchinho lá. Vocês voltam na mansão Lorraine aproximadamente às 5 da tarde, na hora do lanche, o chá na Inglaterra. Mas em Londres é a hora do café, em Paris é a hora do café, em Poissy também é a hora do café. E ele está numa mesa posta, lanchando com a esposa e com Kitterry, já toda enfaixada, mas ainda meio manhosa. E Veronique está sentada à mesa com ele. Quando vocês chegam na cozinha, batem e ele... Ah, s'il vous plaît, entrez, entrez. Ele não trabalha com empregado, é só os três ali. Você não vê nenhum... No serviço, olha. Après vous, s'il vous plaît, entrez. Ah, vamos Allez, lá sim. allez. Com licença. Oh. Com licença, boa tarde. Ele pede para vocês Senhora sentarem. Veronique. Gente suado, meio sujo, né? Sentando na mesa. Não é? Se quiserem ter o lavabo, por favor, vocês Por podem se favor, lavar. vamos sim. Vamos lá lavar minhas mãos lá, né? Também na lavada a mão, na cara. Tá bom. Vocês se recompõem e sentam. E essa daqui é minha mulher, Veronique. Veronique, estudante de História de Sorbonne, com uma França pequena. E esse historiador americano que dá aula na Universidade de Londres. Ela fica encantada e começa a conversar, ela é muito culta. Você vê que vocês tiveram aula com vários professores incomuns, porém ela tem uma característica inusitada. O braço esquerdo dela tem uma artrose, uma doença dos gatinhos. Ela não tem movimento. Ela, quando pega os talheres, ela tem uma coisa de dificuldade com o braço esquerdo. Entendi. E elas começam a conversar e tal. E aí, tiveram sucesso com alguma coisa? É, eu acho que eu só gostaria de ver o que nós encontramos. Ah, vamos lá ver. Aí ele fala com você. Aí ele vai, te acompanha, ele... Sacre bleu! Eu não fazia a menor ideia que isso poderia existir na minha propriedade. Pois é. O senhor teria algumas lanternas que pudesse nos emprestar para nós investigarmos? Se o senhor nos autorizar a investigação, né, isso daí pode trazer um grande renome para sua propriedade. Oui, como não? Sim, por favor. Ainda mais a sua esposa sendo uma historiadora, eu acho que ela iria apreciar demais. Aí ela olha, sim, fascinante. Se vocês tiverem a gentileza de citar o meu nome, Veronique Lorian, o motivo de vocês, já tem dois papagaios de pirata para vocês botarem. Então tá, Mais que ele... dois, eu tenho três. Tem o cara da Bastilha, tem o bibliotecário e agora ela. É. A gente vai citar todo mundo no nosso artigo, tem um monte de colaborador. E ele chega e fala assim, então tá, por favor, vocês podem
Explorar à vontade. Eu vou ficar aqui fora vigiando na entrada. Vou ficar na entrada vigiando. Tem lanternas? Ele tem? Ele cede lanternas para vocês. Então vocês têm uma passagem que desce, uma escadaria que desce, né? Uma escadaria que desce e um corredor que segue adiante, que tem os restos de raízes aqui que vocês cortaram, tá? Segue o corredor um pouco mais adiante e vocês têm um átrio aberto com grades aqui caídas, como se fossem portões de grades que já não sustentassem mais em pé. São átrios abertos que dão para 2 compartimentos completamente escuros, tá? E vocês percebem que aqui mais adiante também tem, só que esse aqui as grades parecem estar intactas. Ok, vamos das grades quebradas e vou jogar a luz lá da lanterna para ver o que é. Para a sua direita ou para a sua esquerda? Direita. Para a sua direita. Ok? Então você ilumina, você vê uma sala retangular com as paredes totalmente tomadas de ramos de rosas, espinhos de rosas e rosas lindas. Essas flores todas tomam no subsolo e nas paredes de entrada também. Que vocês entram, vocês veem, e vocês veem alguns restos de ossos e crânios humanos ali, tá? E estão envolvidos também nos ramos de rosas, em como se tivessem sido engolidos usados como trepadeiras, né? Como base, né? Alguns esqueletos. E você vê uma passagem para cá. Tá, vou entrar e olhar essa segunda passagem. Voltar. Você vai voltar? Ok, eu vou voltar junto com você então. Voltar pra onde? Tá. Vou verificar se ele tá lá vigiando ainda. Ele tá lá vigiando. Tá lá brincando com o Kiteri. Você tem um balde com gasolina extra no seu carro? Sempre, a gente precisa de mais combustível às vezes. Vai ser interessante levar. Vou pegar. Então, Vamos lá então no seu carro e a gente. ok, enquanto você vai lá, eu vou ficar por aqui olhando essa entrada, a parte inicial dessas catacumbas. Trazer um galão de gasolina. Ok. E algo para acender um isqueiro, algo do tipo. Tudo bem. Enquanto ele foi lá pegar o combustível, você seguiu naquela parte que... Eu vou querer cortar um pouco dessas flores e levá-la para fora então. Eu não vou querer me arriscar a entrar muito nesse subterrâneo sem ninguém mais por perto. Você Então eu vou cortar um deve pouco. ter um facão lá também na casa de ferramentas. Eu ia no usar galpão. pá, mas é um facão também. não Sim, pode ser. facão, foice. Vou ver se dá pra pegar um facão. Vou trazer um facão pra você também. Pá mesmo, a pá. Vocês querem cortar o quê? Um pedaço da roseira? É, do No ramo? caso, se aquilo ali não Só pra na levar verdade, com a eu só gente, tô eu fiquei levando muito por curioso. caso de isso daí se estender Cheque de alguma de destreza. forma, né? Eu quero levar para um botanista para ele Se olhar. isso aí se estender de alguma forma, eu tenho como tirar da minha frente, não tem problema. Faz cheque de destreza aí, descendo. 28. Nada Você mal. consegue cortar, colocar num saco, alguma coisa, um exemplar. Você tem uma leve impressão quando você coloca esse ramo no saco, ela se contorce, como se tivesse vida própria. Coisa bizarra. Mas foi só uma impressão. Botou só o ramo ou botou a flor negra também? A rosa flor, negra? tem a flor e um pouco de talo dela, tudo no saco, e a gente vai levar para algum botânico, alguém que entenda. Tinha alguma essa situação. referência a plantas ou orquídeas, coisas assim no que a gente leu? Até agora. Até agora não. Nossa. E o mestre dá aquele sorrisinho macabro, né? Flores, flores. Então essas flores malignas, né, começam, vocês veem que elas, realmente, à medida que elas crescem, elas vão ocupando os espaços, inclusive crescem por dentro dos esqueletos. Essa abertura que você viu Eu vou aqui, lá. que você iluminou, Vamos você lá. viu que se trata de uma abertura que leva para o outro cômodo, retangular, entendeu? E esse outro cômodo retangular é completamente fechado. E esse cômodo, você vê alguns instrumentos de tortura. Você vê aquele instrumento que foi narrado pelo Capitão Malon, que parece o Iron Maiden, Iron Maiden. parece o Iron Maiden, né?
a Virgem Toulouse, tinha um outro nome, né? E você vê que realmente, como diz o relato, ela está quebrada, eles arrombaram. E vocês veem o mais perturbador de todos é vocês verem 2 esqueletos, um com um vestido de noiva e o outro com roupas masculinas, os 2 esqueletos presos num poste de mão dadas, totalmente tomados pelas flores. Dentro dessa sala. Eu vou começar deixados a lá para anotar Eu morrer. isso posso entrar tudo. nessa sala? Hã? Eu posso entrar nessa sala? Sim, ela está aberta, Naquela as época grades não tinha estão um gravador, fechadas. Do outro lado só. As Um grades, gravador, né? Se tivesse- as Eu vou grades começar- estão não. fechadas Eu no vou começar a corredor. anotar isso tudo, cara. As grades estão fechadas no corredor, mas aqui você tem acesso, tá? Ok, eu vou entrar. A gente Você- pode tirar foto, talvez. Vocês não têm máquina fotográfica. No Eu vou futuro. começar a anotar tudo, né? E fazer uns desenhos, ilustrações. Tentando Vou olhar o relembrar. casal. Certo. Você olha um casal que parece ser um casal nobre, tem anéis com joias, uma tiara muito bonita no esqueleto da menina, restos de cabelo louro na mulher. Caramba, a roupa tá muito velha, a roupa que eles estão usando, muito ferrada. Ok, então isso aí pelo menos é bem antigo, não tem Isso é de ouro, Século é de XVIII. alguma. Isso que eles estão usando é de alguma joia? Os anéis em geral identificavam nobreza. Poissy, Então, nobreza de Poissy. ok. Vocês têm um tesouro arqueológico da nobreza de Poissy aí, que eram os inimigos de Fenaric, alguns desafetos que ele pode ter deixado ali para morrer, alguns sacrifícios. Mas Vocês- é estranho porque quebraram o Iron Maiden aí, então o pessoal entrou nessa sala e não tiraram essas pessoas daí, já estavam mortas? Ou foram As por pessoas depois? foram ali depois, Já né? pode ter achado mortas. Mas Eles- ainda assim eles não iam deixar os corpos aí. Eles iam ter tirado e enterrado, dado um Então, enterro provavelmente decente. isso daí deve ter ido depois, né, amigão? Algum criminoso teve Isso acesso já a esse foi depois. usado depois, de 1789 para cá, estamos em 1923, Mais de 100 provavelmente estourou a Revolução Francesa, estourou o Império Napoleônico, Mais de 100 anos. anos. Alguém achou isso aqui e usou para cometer algum tipo de crime. continuando a exploração das catacumbas. Vamos sair dessa sala. Eu vou pegar um desses anéis aí. Não, não pega, Nobreza de mas não vou Poissy. tocar não. Vai tocar? Vai pegar os É um anéis? desses anéis aí da nobreza de Poissy, um só, né? Do noivo ou da noiva? Noivo. Você tirou da mão esquerda do noivo Vou botar no bolso. com uma pedra azulada bonita e ele gravado o brasão de Poissy no verso do anel. A gente pode levar na biblioteca, o bibliotecário vai reconhecer de que nobre que é, vai Eu saber quero quem é o corpo. realmente uma coisinha pra mostrar. Não, não faz sentido. Voltando, A vocês outra veem passagem. nas outras câmaras aqui um cenário um pouco parecido. Aqui é uma câmara isolada, a primeira, à sua esquerda aqui é uma câmara isolada, mas também com as paredes todas tomadas de rosas negras, com os seus galhos secos, e um cenário de muita morte. Assim, parecem vários esqueletos, mas minúsculos, pequenos. Qual o estado de Crianças? conservação dele? Provavelmente crianças. Parece muito velho ou parece... Muito velho, só ossos empoeirados, teias de aranha. Muito tempo não são Dá pra contabilizar quantos crânios tem aí? crânios, você contando por alto. Tudo? Grila? 200? É uma coisa absurda, vocês cometem teste de sanidade. 88, ferrei. É, 80. também 80, perdi todo também. mundo. Podem perder um D4, por favor. 3. Vocês ficam revoltados cada vez mais desse cenário quando vocês percebem que em volta de vocês, no pé de vocês, tem uma neblina. Essa O neblina chão ela tá já meio estava lá dentro ou ela tá vindo lá de Ela fora? apareceu do nada, essa neblina. Então vamos voltar e olhar, vamos voltar pra porta e verificar se ele ainda tá descendo lá de fora ou não. Não. E o carinha tá lá ainda? Você vai subir? Tá perto, né? O Christian Lorient está lá brincando com o Kitterry no quintal. Ele Eles não estão percebe, sentados, eles estão sentados em cima de uma toalha e estão brincando de bonecos. Ele olha para você. Tudo em ordem? É? Precisa de alguma ajuda? Na verdade, eu aconselho Não. vocês a não se aproximarem daqui, tá? Eu vou levar Kitterry para o quarto então. Tá.
nós encontramos algumas coisas aqui bem... Não são agradáveis aos olhos de sua filha e da sua esposa. Eu imaginei, por isso que eu nunca quis olhar. Mas tudo bem, eu não quero envolvimento. Eu vou levar a Kitty para o quarto e vou avisar a Veronique. Tudo bem. E aí ele some. Você olha realmente que ele é um cara que desconhece qualquer coisa sobre o Fenari, o que possa ter. Na verdade, vocês ainda não comentaram sobre o verdadeiro interesse do Fenari, né? Do CDF que está simulando. A gente não tá isso. O padre talvez valesse falar isso, né? A gente não falou esse nome perto dele, mas deixa pra depois. Vamos voltar então, entrar na última Na passagem. verdade, eu tentei falar, né? Mas eu não falei do CDF. Eu falei de usar o corpo lá do santo canonizado. Vocês estão já no segundo quarto à esquerda e observam que ele tem comunicação para um outro átrio, né? O corredor segue, tem mais 2 aberturas de frente com grades. Essas grades, elas estão inteiras? Ferro muito envelhecido, as que estão em pé estão muito emperradas, muito enferrujadas. Uma pá quebra isso daí, provavelmente, usando a parte de madeira dura da pá, dá uma porrada, esse ferro deve quebrar. Vocês têm uma comunicação com essa daqui. E dentro delas dá pra gente ver o que tem, já que a gente não tem como entrar? Mais ou menos o cenário parecido. Instrumentos de tortura e geralmente ossos espalhados, algumas pinturas no chão, alguns pentáculos, alguns símbolos. Essas barras de ferro tem alguma coisa para abrir elas? Tipo assim, Ferradura. Fechadura? É? Sim. Então, tem algum molho de chaves próximo, assim, de repente na parede, em volta em outros locais? Vocês Né? não veem. Então Vamos avançando. Vamos avançando pra gente achar a chave. Agora a gente vai continuar. Provavelmente vai estar enterrado com a chave mais velha dele. Mas não tem por que arrumar agora. Mas dá pra ver o que tem lá dentro? Se a gente entrar pela mais Os desenhos que eu tô vendo também, eu vou começar a anotar no papel também, no meu... vocês vão até o final do corredor. Aqui, nesse corredor, vocês veem uma sala quadrada e esse chão aqui é tomado de várias flores, rosas, de todas as cores. Várias cores? De todas as cores que vocês possam imaginar. Elas brilham e emitem uma aura reluzente linda. E vocês veem vários esqueletos aqui em volta se mexendo, uma vez que as plantas e as ramagens começam a se mexer por dentro deles, fazendo com que eles se movam quase como se fosse um cinema macabro, fazendo com que aqueles corpos, mesmo depois de mortos, nunca encontrem paz. Ok, eu vou andar para trás. E quando você está vendo que ali, naquele cenário cheio de plantas, né, de flores, vocês veem aqui, numa área central, envolvida em vários ramais de flores, um braço esquerdo, meio acinzentado, azul acinzentado, em tamanho real. Um braço? Como se fosse o braço de um boneco. Ou de uma mulher? CDF, Vai se aproximar para ver? Vou. Vocês vão entrando. não, eu vou segurar ele, peraí, não chega perto dessa merda, cara. Vocês então olham à distância, você faz um teste de observação, os dois se quiserem. 90 já era. 95. Esse meu foi pior. 93. Vai entrar, vai ficar. Vocês percebem que Tá a quantos metros, assim? a neblina está no corredor, ao longo do corredor. A quantos Ah, metros? tá no mais chão, então, no também, chão, né? nos seus pés. Então pode ser que tenha raiz ali embaixo da neblina. Vocês não estão vendo os pés de vocês. Tá a distância mais ou menos de uns 4 metros de você.
E ela tá toda cheia de Tá raízes. escuro, assim, né? você não consegue ver, mas a princípio é um braço esquerdo. Já tô vendo a gente carregando um pedaço de corpo dentro do trem pra levar pro lugar onde é pra destruir. Como é que a gente vai carregar uma mala desse Façam um tamanho? teste de ideia de vocês. Inteligência. 80. Pô, 80, bovão. 47. 47. Um braço esquerdo. Eu tô Primeira lembrando- coisa que você observou de primeira bizarro coisa foi no o homicídio. braço da mulher lá, que não tem, o braço dela é meio raquítico, né? E o outro braço dele tá sem pele. E o braço da menina que queimou foi o esquerdo. Só o braço esquerdo se ferra perto desse troço. Bizarro mesmo, cara. Os três têm o braço esquerdo ferrado nisso. Foi. Bem estranho. Você joga um facho de luz na lanterna 05, teste de ideia. na parede e você vê que aquele braço cinza azulado, ele é todo em alto relevo, ele é todo composto de vários pequenos braços, como se ele fosse um mosaico. Ele é composto de várias miniaturas dele mesmo. Coisa bizarra, meu irmão. E isso coincide com uma das descrições que vocês ouviram previamente do Sedéfica Simulacro. Cada parte do Sedéfica, ele é composto de minúsculas partes dele mesmo. A cabeça é feita de várias cabeças, o braço é feito de vários bracinhos. Ah, você lembra você falando do olho de vários olhos, alguma coisa assim. Ele é feito dessa forma. E realmente vocês levam a crer que vocês acharam uma parte do Sedéfica Simulacro. Você teve uma brilhante ideia antes na hora de pegar gasolina. Eu acho que a gente tem que tacar fogo nessa merda. Eu esqueci de descrever, mas eu falei que passaria a andar armado. Tem lá uma no dessas, começo. tem uma dessas barras de ferro tem ali no chão? Dessas que estão fora? Dessas entradas que estão sem barra de ferro? Não. Tem alguma barra de ferro no chão? Não, ele é aberto. Eu vou pegar o facão e golpear um dos ramos que está assim próximo de mim. De você? É. Vai lá. 86. Qual é a sua destreza? Os 380. Faz cheque de destreza. 25. Ok, você consegue cortar um pedaço, ele se contrai, mas um pedaço fica na sua mão. Mas ele continua se contraindo, assim, então Ele para. para. A parte da parede continua se mexendo, e a sua para. Beleza. Vamos botar um fogo ali. Vou Teste de destreza, começar, vou começar a pegar o barril o galão de gasolina e jogar assim, em cima dessas plantas. Não tem risco de tacar fogo na casa, a gente tá indo subterrâneo mesmo. Ah, boa, eu apoio esse plano. E o braço? O braço depois a gente volta e pega. A gasolina não vai chegar nele. a gente- 46, ok. Se o braço Qual é a tá sua aqui, ó. destreza? 40. Não, sua destreza não é 40. Sua Não, destreza desculpa, é 60. É força, eu li errado. Então você passou. Tá, você sente alguma coisa enrolando no teu pé. Vou pegar Te a pá que puxando. tá na minha mão. Ah! Uma ramagem de rosa. Tá tentando te agarrar. Vou com a pá pra tentar cortar ele. Que porra é essa? Blam, blam. Você consegue liberar. E vou derramando ali a gasolina ali. Beleza. Vou Só olhar tipo assim, eu não vou cuidado derramar com os gasolina pés. em cima do braço. Vou derramar em volta. Tá, você vai queimar a porra toda lá. Acendeu. Começa a queimar tudo. Você estranhamente não vê mais neblina nenhuma. Sua neblina começa a sumir por algum lugar. Por entre as câmeras. Eu vou pra onde não tem neblina pra ele ficar vigiando o chão. Ronson, cuidado que Botei o fogo a do lado rosa direito e do agarrou. lado esquerdo. No corredor central já não tem neblina nenhuma. Vocês podem ver o chão. Botei fogo do lado esquerdo e do lado direito. No meio tá o braço. Vamos agarrar ele Vou com o agora. facão começar a cortar os galhos e Tá. vou pegar o braço. Teste de destreza. Não toca no braço. Tira o casaco e joga por cima do braço. Não toca essa porra. Destreza sua é 80. 80. Show. Teste sólido, sucesso sólido. Você consegue tirar o braço sem se espetar com nenhum
Beleza, vamos fazer essa ideia que o amigo deu aí, botar o casaco por cima, enrolar o braço Ok, leva. e vamos sair de lá. Ok, partiu. Saem de lá correndo e Fumaça e Christian também assim, o que houve, o que houve? E vocês saem correndo, né? Vamos pra dentro da casa, pra dentro da casa. Traz um balde d'água aí, vamos tacar uma água lá pra apagar esse fogo. Aí ele começa a tentar apagar. Ok. E vocês vão explicar o que houve com ele, pra ele. Bom, Você vai primeiro botar o braço dentro do carro, um jeito de tirar ele de perto do cara, pro cara não ver. Ninguém deve saber que a gente roubou um braço quase humano aí. isso. Aí eu vou falar com ele lá, vamos pra casa, nós tivemos que tacar fogo em umas plantas que estavam lá embaixo e atrapalhando a gente de explorar bem a região. Mas realmente é um lugar bem curioso que você tem lá O embaixo. senhor quer ver como é que é lá embaixo? No momento agora eu não quero. Eu prefiro que os especialistas documentem. Eu prefiro só entrar nesses estudos com a minha boa vontade. Ele tem telefone em casa? Ele tem telefone. Podemos usar o seu telefone? Por favor, sente-se. Veronique entra. Eu vou providenciar o telefone. Ele vai num quarto lá para chamar a polícia. Vocês querem ligação para onde? Vamos ligar para o Museu Da Bastilha? da Bastilha. Ok. Por que? Se o senhor autorizou que venha aqui os especialistas, então. Pedir pra ver alguém Pedir olhar. para ver os especialistas, você liga. analisar e catalogar tudo. Ok, Se o senhor autoriza, né, claro. Você liga para Bastilha, né? Aquele oficial lá do Museu Major. O Major da Senado da Guerra, que você também prometeu citá-lo no artigo. Ele atende. Major. Monsieur Rousseau, Capitão Rousseau. Sim, sou eu. Eu tenho aqui algumas notícias para o senhor. Eu fiz um relatório da nossa pesquisa Novidades a respeito de Conde Fenelink. Sim, nós conseguimos a identificação positiva e ainda conseguimos coisas ainda mais intrigantes. Sacre-bleu, diga. Bom, nós estivemos na sua antiga residência, né, onde era a residência do Conde Fenelink, e encontramos Um circo dos horrores. um circo dos horrores, se pode dizer assim. Encontramos assim. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Fizemos uma pequena escavação e encontramos aí diversas coisas bem interessantes. Já temos autorização do dono do terreno para poder fazer uma análise completa e catalogar. Oh, mon Dieu, é fantástico. Eu designaria uma equipe de investigador, inclusive falarei com o Instituto de Geologia do Exército. Levarei geólogos também para fazer uma avaliação arqueológica do sítio. Sim. Seria ótimo. Encontro vocês amanhã em Poissy ou vocês estão indo para Paris? Acho que ainda temos alguns negócios para resolver em Poissy. Vamos no bibliotecário levar um anel. Ok. Aí ele liga, Veronique chega, olha vocês já na sala e fala, mas por favor, vocês poderiam... O senhor teria uma câmera fotográfica? Nós temos uma câmera. O senhor nos emprestaria para podermos tirar alguns registros? Sim, estaria. Mas a Veronique, ela pergunta o que vocês viram lá. Então, nós encontramos relíquias do tempo do Conde Fenelink. Aqui está uma delas, ó. Sim, encontramos esse anel. A criança está ali não, né? Não. Então, Só que esse anel nós não encontramos no chão, encontramos no corpo do dono. sim, e existe uma quantidade razoável de corpos lá. Mon Dieu, que coisa horrível. Existia uma isso é um quantidade... pesadelo. Tem uma Isso é na nossa propriedade. Ela fica aterrorizada. Calma, é coisa muito antiga, não é nada recente. sem contar que a história da cidade todo mundo já sabe, né? E vai ser bom talvez retirar essas coisas da propriedade de vocês. Deixa eu levar algum museu levar. E o que é essa coisa monstruosa enrolada nesse pano que vocês estão carregando? Não, já foi pro carro. Já foi pro Foi carro. um carro. Ah, já foi pro carro? Enquanto ele distraiu... Então ela Eles muda a vão ter- pergunta. vão ter Ela no chega carro. e fala: os senhores, tudo bem, eu sei que vocês vieram de universidades, comprovaram a legitimidade, mas vocês já ouviram falar em alguém chamado Edgar Wellington? Não, senhora. Edgar Wellington? Vocês nunca ouviram falar dele. É porque é muita coincidência vocês virem para cá tentar explorar e descobrir itens aqui na nossa propriedade, uma vez que há mais ou menos umas 2 semanas atrás eu recebi uma carta da Suíça
da cidade de Lausanne. E esse Edgar Wellington, ele me escreveu falando exatamente coisas semelhantes ao propósito da visita de vocês aqui. Suíça? Eu vou procurar a carta. Ela vai lá, querido, você viu aquela carta que chegou assim, aquela carta maluca? Sim, um momentinho, aí foi pegar a carta. Aí ele dá para vocês a carta, olha para vocês, né? Ela é uma carta tem lá o endereço, Rua Saint-Étienne, Lausanne, Suíça. E o texto ele diz mais ou menos o seguinte. Vamos lá. A quem interessar possa. Eu admito que eu reconheço que eu sou um completo estranho e que essa carta talvez não signifique nada para vocês. O meu nome é Edgar Wellington e eu estou pesquisando a história de uma estátua conhecida mais comumente como o Sedefkar Simulacro. Eu recentemente tive em minha posse um velho pergaminho que apresenta uma intrigante descrição do item. E isso atraiu o meu interesse. E eu agora estou realmente engajado em rastrear o simulacro. A minha busca me guiou até o seu endereço. O nome é provavelmente sem significado para você, mas através das minhas pesquisas eu descobri que o último registro de lugar de repouso de uma das peças de arte está nessa casa e está ocupada na terra que foi essa propriedade no século XVIII. A estátua é um artefato árabe único e ele foi perdida durante os eventos em 1789. Quando a mansão foi incendiada, né? O seu último dono foi um nobre germânico que uma vez viveu onde vocês vivem hoje. Por favor, eu peço que se vocês ouviram falar em alguma história local a respeito desse item, ou talvez ache qualquer traços da antiga propriedade e as suas posses na sua terra, por favor, me dê pistas, né, que me deem o eventual destino desse objeto. Vocês seriam gentis de escrever para mim um resumo dessas informações? Eu me desculpo por esse meu pedido de estranha natureza, mas eu sinto que eu deveria perseguir qualquer chance que eu possa que me guie para esses restos desse artefato. Eu espero que você não demore muito, né, em responder. Sinceramente, Edgar Wellington. Então, quando vocês chegaram, o Christian demorou um pouco para associar essa carta que chegou há 2 semanas atrás e ele não viu o menor sentido nisso. Ele nunca teve interesse em explorar a propriedade arqueologicamente. E agora, vocês vindo, ele mostra essa carta e fala que é uma coincidência muito grande. Realmente, muito curioso. Infelizmente, nós não achamos nada sobre nenhuma estátua lá embaixo. Porém... apenas algumas joias, alguns pertences da época. Mas supostamente devem ter valor para o senhor. Com certeza os especialistas vão achar alguma coisa. Brasões da nobreza de Poissy. Sem contar que tem algumas salas que nós não conseguimos acesso, pois estavam trancadas com barras de ferro. Entendo. Aí ela dobra a carta, bota no envelope. Eu vou guardar então para mostrar isso para os especialistas do Museu da Guerra. Podemos ver o endereço? De repente a gente pode se comunicar com esse senhor. Número 50 da Rua Saint-Étienne, Lausanne, Suíça. Lausanne é uma das cidades da Suíça, inclusive por onde o Express passa. Número 50 da Rua Saint-Étienne. Edgar Wellington. Ele convida vocês a passar a noite na mansão Lorient, tem quartos de hóspedes, para vocês encontrarem a equipe de peritos no dia seguinte. Tá bom, vou no carro garantir que o braço vai ficar num lugar bem escondido embaixo do banco lá, bem enfiado nas entranhas do carro. Ok. Não vou tocar nele. Então eu vou ficar um pouco incomodado, eu vou dormir no carro.
E você vai dormir no quarto. Você perde mais um ponto de sanidade, você sonha novamente com o trem. Você tá cada vez pior, você já tá com medo de dormir. Eu vou começar eu tô sem sono depois dos acontecimentos, então eu vou começar a escrever sentado no teto do carro relatar fazer material os escrito acontecimentos. Vou escrever uma carta para o professor Smith e vou começar a escrever o artigo que eu vou publicar. Ok. Já que eu não consigo dormir, eu vou procurar o padre de noite pra lá bater na igreja. Não, você teve o pesadelo, né? Tentei dormir. Ok. Você dormiu, você teve pesadelo. Quando você está nessa noite conturbada, você ouve uma voz. Faz o teste. De quê? Faz o teste. 99. Não importa do que. Júris Bovan. Colocando. Que busca. Joga de novo. Diga-me o que busca. 41. Vai responder ou não? Quem é você? Você acorda com um rasgo no seu peito. 3 lãs assim. Ele grita? Dá pra ouvir ele gritando isso? Sim. 6 hit points você perde. Nossa! E você, quando acorda, assim, você vê Ih, eu já tava saindo da machucadão. janela dele uma neblina vindo na sua direção do carro. Joga a luz em cima assim já. Vem aquela neblina no para-brisa, Passa e vai embora, passa pelo carro. Vidros todos fechados. E vai embora. Caramba, eu vejo por onde ela vai, ela entra naquele buraco de novo, só vai embora. Não viu nada, mas sumiu. Isso, cara. O dia amanhece. Já amanhece. Não, vou falar com o médico lá. Ele trata você, ele entende como aconteceu aquilo e tá Tive um sonho estranho e de repente acordei assim. Ele fica abismado e começa a ficar meio aterrorizado. Nossa, eu nunca tinha acontecido nada disso aqui em casa. Foi só vocês chegarem e desenterrarem essas coisas do passado desse cone maldito. E aí ele começa a cuidar de você, meio assim. Amanhã eu vou pedir para vocês que vocês se retirem daqui. Ele estava muito Tudo estranho. bem, essa eu história. concordo. Eu vou me retirar daqui. Pode ter certeza que eu vou. Ele trata de você, né? Você vem ver o que aconteceu com ele, né? E, enfim, amanheceu, vocês encontram a galera do Museu da Bastilha, começam a fazer os levantamentos, né? É assim, a mulher, vou deixar a mulher eles tinha me fazendo. emprestado a câmera, né? Então eu tirei foto de tudo que eu vi lá embaixo, inclusive dos desenhos que tinham no chão, Inclusive daquela a sala. polícia também veio Inclusive eu porque... tirei uma foto também do braço. Aham. Você vai tirar, mas não mostra pra ninguém essa foto, não esconde Tem assim. uma pessoa que eu quero mostrar essa foto. E aí, vocês veem que a polícia também veio, porque tem muitos corpos ali, né? O padre também veio, são muitos quero corpos falar com o precisando da padre. benção. Eu vou querer falar Sim, com o filho, padre. Uma coisa muito estranha tá acontecendo aqui. diga. Eu tive um sonho terrível depois da gente descobrir esses objetos, esses corpos todos enterrados. E eu já venho tendo sonhos há muito tempo. Eu destruí um objeto que eu tenho certeza que era do demônio. Oh, meu filho, Eu destruí e ele não sai da minha cabeça. não deve ser. Você não pode ficar mexendo com coisas que não dominam. A sua mente está perturbada pelo demônio. Eu vou fazer uma oração para ajudar você de exorcismo. Venha comigo. Vou lá. E ele faz uma oração em latim, Habemus Sanctum Vade Retrum Satanás nunca suade mi von nessun di mala que vivas e se vede na bem bazar em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo. Então, tipo assim, oração em latim, meu irmão, é igual programação em linguagem de máquina, né? Vai direto. Vai já direto pro servidor. Foi pra nuvem, vai lá. Aí, estás salvo, irmão, Nossa Senhora, que te protege, que ele levanta o véu de tua graça, de corregir. Vai com Deus, vai, enche o saco. Tá. E aí vocês partem de carro, meio assustados, né, com tudo que aconteceu, e com uma peça do Sedefka Simulacrum, né? Ah, e o anel a gente mostrou pro bibliotecário, alguém reconheceu?
eles viram como uma peça legítima, uma relíquia do rei da província de Poissy medieval. Não sabe de quem era o anel antes? Não conseguiram identificação. Bom, já que eles só foram lá aparecer no dia seguinte, então eu mostrei o anel que estava no corpo, que eu peguei e ficou comigo. Situação. Quando vocês abandonam a propriedade dos senhores Lorien, vocês observam uma coisa. À medida que vocês estão indo embora, se distanciando com o carro, eles começam a olhar um para o outro e festejar, e se abraçar, e se beijar, e ele começa a se ajoelhar e pedir graças a Deus. Vou voltar e vou ver o que houve. Você para o carro, né? Ele espera no carro, você salta para lá e olhar. O que houve, né? Você observa se a cicatriz do braço esquerdo de Christian sumiu, o braço esquerdo de Veronique está se mexendo normalmente e a queimadura de Henrique Quiterri acabou. Não está mais. Todos os três sumiram juntos assim? Todos os três sumiram juntos à medida que o professor Bill Bronson começa a sentir uma dor no braço esquerdo. É o que eu estava pensando. Começa a sentir, ele começa a ter umas manchas, uns edemas, uma queimação no braço esquerdo. Eu acho que a gente não vai levar esse troço com ele. Tem que levar com a gente, né? Tem que destruir ele lá. Todas as partes. Braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita, cabeça, o corpo inteiro. Peraí. Isso aí, quando a gente juntar todas as partes, a gente morre rapidinho. Se a gente estava perto do braço esquerdo e ele deu esse problema no meu braço esquerdo, então deve ter uma perna direita. Por quê? Tem todas as partes, né? O boneco ele foi desmembrado, ele tem todas as partes, tem E cabeça. o Richard Wentworth teve um problema na perna, dentro do instituto. Mas foi dentro Será do que... Não foi, aí eu não sei. Será que tem um pedaço lá, cara? Mas Você ele deve morreu. Mas ele morreu com quantas partes tiradas? Eu lembro que era quase o corpo inteiro sem pele. O corpo dele tá sem pele, mas parece que tinha especificado a perna direita. Eu me Era lembro nas do seu pernas corpo e inteiro. nos braços. Então era o corpo todo, Essa, né? Ah, não, mas a barriga e as costas não. então E deixa as pra lá. descrições dos estudos já do professor Smith sugerem que o Sedefka não tem parte nenhuma na Inglaterra, de Paris para cá. Paris, Veneza. Pode estar errado a pesquisa Então, dele, mas Pode estar errado. Pode ter pistas falsas. Pois bem, o negócio é o seguinte, a gente precisa arranjar um lugar para poder deixar esse braço aí, porque se ficar carregando com a gente vai ficar sendo afetado aí durante o trajeto todo. É um objeto único. Só que a gente pegar e deixar ele em algum lugar impede a gente de levar ele para Constantinopla para destruir ele. O destino final é Constantinopla. A gente pode botar ele numa mala de bagagem, deixar ele num vagão de bagagem longe de onde a gente dorme. Talvez com isso outras pessoas sejam afetadas e não a gente. Então a gente só vai pegar a mala quando tiver que pegar. Na verdade, quem está sendo afetado não é a gente, é ele. Por enquanto, mas lá eram 3, daqui a pouco vão ser 2. Qual é a diferença sua para ele, em termos do braço? Tu agarrou ele através do casaco. Você que pegou o braço. Você é o novo dono desse artefato. Pelo menos dessa parte. Antes era a família Quer do que a taca fogo nele? Ele é indestrutível. Nada. Vocês porque vocês ainda não pararam para ver o artefato, vocês estão muito curiosos para saber e muito abismados de saber realmente, comprovaram que é real essa lenda. Né? Enfim, vocês voltando para Paris, vocês chegam na casa de Bovin e tem um recado de Monsieur Binot pedindo para encontrá-lo no galpão de aeronáutica de transportes aéreos que tem em Paris. Está tendo uma amostra de transportes aéreos. Várias fábricas bastante como empolgado a em saber Fiat, a Peugeot, a Alfa Romeo estão fazendo modelos de dirigíveis e aviões e tentando lançar no mercado novas máquinas aéreas. E esse é um assunto de muito interesse do Monsieur Binot, que gosta de balonismos e aeromodelismos e tal. E ele pede para vocês encontrá-los lá no setor lá de balonismo. Muito Ok, interessante. ele voltou então, que bom, já sacudiu Já um pouquinho aquela paranoia. Já está lúcido novamente.
Ok, vocês se caminham para lá e Monsieur Binot está lá num setor de balões, né? Ele pilota, né? Ele encontra vocês. Oh, meus amigos, venham aqui, por favor. Binot aparentemente não se livrou da paranoia, ele ainda está um pouquinho assustado com as coisas e oraram. É um prazer vê-los vocês bem, tudo bem? Como foram lá em Poissy? Sobre que vocês foram para lá? Sim, as notícias vão repercutir bastante. Nós tivemos um progresso bastante significativo nas nossas investigações e, inclusive, acredito que isso vai agregar bastante em nossa vida acadêmica, principalmente no meu amigo aqui, que ainda é um estudante tão jovem, já tem desempenhado um ótimo papel como historiador. Certamente vamos poder publicar nossos achados. Conde Fenalik deixou ainda muita coisa lá que não foi corretamente catalogada. Então você descobriu sobre o Conde Fenalik? Sim, então. de fato é comprovado que ele é a pessoa do quadro aqui no Museu da Bastilha e que ainda há itens de pessoas lá, itens valiosos e itens macabros nas catacumbas de sua antiga residência. Na verdade, encontramos diversas ossadas. Foi uma visão terrível. Também vai ser algo também terrível. Tem um lado bom, né? Porque a família se viu livre de algo que eles acreditam ser uma maldição. E o lado triste é termos encontrado e contemplado mais de 200 ossadas de crianças dentro das catacumbas daquela terra. Mas que coisa horrível. Dentro das catacumbas daquele monstruoso, dado. Mas e você, senhor, você conseguiu encontrar mais alguma coisa sobre os assuntos que nós conversamos? Oui. Não sobre Conde Fenalik, mas sobre aquele item que vocês falaram, c'est efficace. Não falando baixo o nome dele. É Simulacrum, não? Eu soube que c'est efficace. É o nome de um árabe que era o dono original do artefato. E o simulacrum é como se fosse um simulacro de um ser humano. Era um boneco do tamanho de um ser humano, que simulava um ser humano, e por meio desse boneco Sedefka conseguia fazer rituais que proporcionavam ele ter a aparência de qualquer pessoa. Nossa, mas ele teria que estar em posse de todas as partes do Sedefka? Sim, era um boneco inteiro. O desmembramento foi depois. Ele tinha um boneco inteiro, mas para fazer a transformação ele precisava manipular a pele de seus inimigos. E vestir o boneco com a pele, e depois vestir-se com aquela pele e adotar a aparência de seus inimigos. Se ele estivesse em posse de apenas uma das peças, ele teria algum poder? Ao que parece, as peças separadas dizem que tem algum poder, mas ninguém esclarece qual, tanto que elas foram separadas e espalhadas pela Europa. Outra coisa, para saber mais sobre esse Sedefka Simulacrum, existe um livro, só que eu não achei esse livro na França. The Devil Simulare. Algo como a aparência do demônio ou coisa assim. Ele dá mais informações sobre Sedefka e sobre seu artefato e sobre os pergaminhos que envolvem esse artefato. Eu só acho que a gente consegue encontrar esse livro em algum local? Acredito que no Oriente. Só já ouviu falar de um sueco, um suíço? Sueco, suíço, como eu falo? Suíço. Um suíço Edgar Wellington. chamado Edgar Wellington? Não me é familiar, não. Bom, a gente tem algumas coisas para resolver, eu vou apreciar um pouco isso, acho que a gente precisa tranquilizar um pouco a nossa mente mediante os acontecimentos. Espera, professor, eu tenho só mais uma informação que eu acho que é muito importante para vocês, antes de desligar desse problema. Vocês estavam pesquisando itens, vocês pediram para eu pesquisar antiquários, donos de antiquários, para que alguma peça dessa possa ter sido comercializada como uma peça de arte. Mas o que eu descobri curiosamente é que uma dessas peças do Simulacrum, né, foi realmente levada para Milão por um especialista em moda. Mas só que ele foi levado como se fosse um manequim para uma
costureiro fazedor de vestidos. Nossa. Serve como um porta-vestido. Daí vocês provavelmente deduzem que deve ser a parte do tronco, né? Para ser um manequim de botar vestidos e tal, deve ser a parte do peito e do abdômen. Eu tenho quase certeza que essa parte foi para Milão como um corpeto para guardar vestidos. E hoje ela é muito rara. Um item muito raro. Se eu lhe passasse uma informação um pouco intrigante, curiosa, que nós encontramos, será que você poderia ver se você consegue encontrar alguma conexão entre as duas coisas? Entre o Sedefka Simulacrum e o rei Do Luís IX. o rei de Luís IX? O rei Luís IX? Posso tentar fazer uma analogia? Parece que o Luís IX foi canonizado e as partes do seu corpo foram desmembradas. Isso nos deixou um pouco curioso em saber se... A pele foi removida também. Isso nos deixou um pouco curioso em saber se pode haver uma conexão entre os dois casos. Eu vou investigar um pouco e manter informado. Qualquer coisa. Dentro dos próximos dias vocês pretendem ficar por Paris? Pretendem viajar? Nós vamos terminar de escrever o artigo que nós estamos fazendo e planejamos viajar logo em seguida, assim, para tentar encontrar essas peças desse Sedefka. Então manterei vocês informados de qualquer coisa. E se eu sair do Paris, eu aviso vocês. Ficamos agradecidos. Monsieur Banot, ele monta num balão, solta as amarras e sai voando. Simples assim. Au revoir, mes amis! Nos falaremos em breve. Dá um tchauzinho pra ele. Ok, muito melhor que um cavalo, um carro. Muito mais estilo, Monsieur Banot tem muito mais estilo. E ele vai embora e vocês vão então agora começar a escrever, dar corpo, né, ao artigo de vocês. Jules Boivin começa a dar sinais de psicose pesados, ele tem que começar a pensar seriamente em se internar numa clínica de repouso, e é o que fará pelo menos dentro dos próximos 6 meses. Ele vai se recuperar dos seus traumas, né? E Charles Bronson está decidido em pegar o Orient Express sozinho até Constantinopla, atrás dessas pistas que o professor Smith deu ao longo do caminho, todos os museus e universidades e locais, que afinal de contas a passagem está paga. E ele não vai dispensar uma boa viagem histórica pela Europa. Porém, ele sabe que há uma missão que agora ele tem noção que é real. É juntar as peças do Sedefka Simulacrum e destruir o Constantinopla. E é uma missão muito difícil para um homem só. Ainda mais se esse homem tem a desconfiança que está sendo perseguido por um conde do século XVIII que reapareceu do nada. Ele está com o braço esquerdo se ferrando lentamente. E você Exatamente. Se você parte da premissa que cada parte que você acumular, você vai acumular uma chaga em algum lugar do seu corpo, se prepare. Vai virar São Lázaro, mano. E é isso aí, senhores. A gente encerra a posse e esse retorno a Paris. Vamos dar um hiato de alguns dias para marcar a passagem e embarque para o Orient Express, né? E no trem, o Charles Bronson provavelmente irá encontrar novos aliados para nessa busca do Sedefka Simulacrum. E nós desejamos a Jules Boivin uma recuperação rápida, né? Indolor, que seja bem tranquilo e que não demore muito para retornar ao corpo de investigadores da Mitos e Mistérios. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.